Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Convido-os para juntos lermos a Bíblia, a Palavra de Deus. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, a abrirem o livro santo, em Hebreus, no capítulo 11, e lermos do versículo 1 ao versículo 6. Assim nos diz a Palavra de Deus. Ter fé é ter a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que ainda não aconteceram. Meu irmão e minha irmã, veja que o autor bíblico nos traz a definição desse que é o principal fundamento do nosso relacionamento para com o Senhor, a nossa fé. Sim, diz o autor que a fé é a certeza das coisas que ainda não vemos, que ainda não enxergamos, mas a absoluta convicção que os fatos vão acontecer em nossas vidas. E ele começa a citar alguns personagens bíblicos, diz que foi pela fé que os antigos viveram. Sim, é pela fé, diz o autor bíblico, que aceitamos que o universo foi criado por uma ordem de Deus, de modo que tudo o que não existia passou a existir. São muitos os exemplos de pessoas que viveram pela fé, diz o autor bíblico, como veremos a seguir. Pela fé, no versículo 4, diz que Abel prestou ao Deus eterno um culto maravilhoso, oferecendo-lhe o melhor que tinha. Seu culto foi aceito. O de Caim, seu irmão, não foi. Abel foi assassinado por Caim. Pela mesma fé, depois de morto, o exemplo de Abel ainda fala. Sim, meu irmão e minha irmã, o exemplo de Abel, que ofereceu o melhor que tinha, chega até nós nesta manhã. E o autor do livro de Hebreus, ele continua a nos estimular a viver pela fé. Agora no versículo 5 e versículo 6, nos dizendo que pela fé Enoque foi levado direto para o céu, sem passar pela experiência da morte. Ao longo da sua vida, foi um homem aprovado pelo Deus eterno, que o levou para morar com ele, por isso ninguém o encontrou. A vida de Enoque, diz o autor bíblico, confirma que sem fé ninguém é aprovado pelo Deus eterno, uma vez que só se aproxima dele quem crê que ele existe e que recompensa os que por ele procuram. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É pela fé. Foi pela fé que Enoque viveu. Foi pela fé que os personagens bíblicos caminharam com Deus. Noé, Abraão, Moisés, José, Josué, os profetas, os apóstolos, pela fé em Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é que vivemos. E nesta manhã, a palavra de Deus vem a nos estimular a que mesmo quando os nossos olhos não enxergam as respostas das nossas orações, das nossas indagações, mesmo assim, nós vamos nos levantar da cama, nós vamos viver de forma a agradar ao Senhor, a glorificar o teu nome, o seu nome em tudo o que falarmos, em tudo o que fizermos. Não vamos nos deixar abater pelo desânimo, pela desesperança, pelo temor, não, porque nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, este que morreu em nosso lugar, este que ressuscitou e vivo está ao nosso lado, nos ajudando, nos impulsionando, nos levando a avançar, mesmo quando não conseguimos enxergar
a solução dos nossos problemas, porque é pela fé em Jesus Cristo, que eu e você vivemos. Pela fé.